30ª edição da Copa do Mundo de Futebol. No Repórter PUC de hoje, vamos falar do maior evento esportivo do mundo, sediado este ano no Brasil. Hoje é dia 1º de maio e está no ar mais uma edição do Espaço PUC, o programa que leva os assuntos da universidade até você. Olá! 32 seleções e 12 cidades sede. Em 2014, o Brasil é palco da Copa do Mundo. Desde 1930, quando foi disputado pela primeira vez no Uruguai, o campeonato é realizado a cada 4 anos. A quebra na tradição e a pausa no torneio só ocorreu na década de 1940 por causa da Segunda Guerra Mundial. E em 1950, o Brasil sediou a 5ª Copa do Mundo. O país inteiro calou diante do Uruguai quando a seleção brasileira perdeu dentro do Maracanã. Mas daí pra frente, o Brasil mostrou ser uma potência mundial no futebol e acumula o maior número de títulos conquistados. E nessa edição, nossa cidade não fica de fora. Belo Horizonte vai receber importantes seleções que participam da competição. Paula, mas apesar de toda a alegria que move a Copa do Mundo, há muito o que se discutir. De uma forma geral, contesta-se os investimentos feitos para receber o evento e a insatisfação com o atual cenário brasileiro que contextualiza essa edição da Copa do Mundo. O aumento nos preços durante a Copa do Mundo atinge setores cultural, alimentício e hoteleiro de todo o país. Por causa do evento, o período de férias escolares foi antecipado e prolongado. E é quando o brasileiro decide viajar nesta época que a diferença pode ser sentida no bolso. No período de Copa já é aplicado alta estação. Então isso é um fato. Dentro do Brasil, isto realmente piorou mais, porque realmente algumas companhias aéreas elevaram os preços para esse período, né? Uma passagem que custa em torno de 120, 200, 250, eles colocaram aí um valor de R$ 999. Quer dizer, então isto realmente fez com que os pacotes nacionais subissem. Para o exterior também tem o período da alta, mas os passageiros internacionais realmente foram mais beneficiados nesse aspecto, porque ele já compra com antecedência, já programa e já fecharam esses pacotes até com 6 meses de antecedência. Nós temos alguns momentos do ano em que todo o serviço turístico, na verdade, fica muito mais caro. Então, se a gente pensa no período de férias, é quando você tem as diárias mais elevadas. Como coincidiu agora também de ter a Copa do Mundo, o que aconteceu? Nós tivemos um crescimento, mas uma elevação de preços muito acima do normal. Então isso naturalmente vai expulsar o turista brasileiro que não deseja, em primeiro lugar, pagar mais caro por esses serviços. E na verdade não apenas o turista, de uma forma geral a população está sentindo isso. Desde aquela pessoa que tem que comprar um produto na farmácia até aquela que está ligada à construção civil. Então nos últimos anos tudo isso ficou mais caro. E ainda tem um agravante, né? Não bastasse então essa elevação dos preços e que expulse na verdade o brasileiro para outros locais, tem a questão de se evitar também a onda de protesto que está sendo anunciada. Então de um lado tem um problema econômico e do outro tem um problema político. Então a combinação desses dois fatores é que vai levar algumas pessoas, na verdade, né? Acho que a maior parte desse turista brasileiro a fugir da Copa. O custo-benefício de viajar para fora do país, ao invés de explorar os territórios nacionais, estimulou pessoas como a personal trainer Ana. Mesmo sendo fã do esporte, ela viu na Copa do Mundo a oportunidade de realizar um sonho, viajar para a Europa. A viagem para a Europa é uma coisa que eu sempre quis fazer. O oportunismo era questão financeira, realmente. Eu amo futebol, eu acompanho meu time no estádio, eu sou professora de educação física, eu trabalhei com futebol há muito tempo. E, na verdade, eu acho que realmente os recursos foram muito mal utilizados. Isso desanima um pouco de estar aqui. Eu estive na Copa das Confederações, eu acho que as manifestações tem que acontecer em função da maneira com que os recursos foram utilizados. Eu acho que vai ficar pouquíssimo legado para a gente, inclusive em termos de turismo. E aí eu estou aproveitando a oportunidade porque justamente está muito mais barato para sair do Brasil. Aqui está caríssimo.
A expectativa para a Copa do Mundo é grande, restam poucos ingressos na maioria das cidades sede e os hotéis chegam à ocupação máxima. Mas, para algumas pessoas, o evento não empolga. Segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagens, os destinos mais procurados neste período de Copa são as praias de Porto Seguro, na Bahia, e os parques da Disney, em Orlando. Pensando nas demandas dos viajantes que preferem evitar os desdobramentos causados pela Copa, empresas de turismo se especializaram em pacotes para quem deseja, literalmente, fugir do Brasil. A maioria dos nossos clientes tem procurado fugir das cidades, sedes aqui dentro do Brasil, porque o preço está muito alto, os valores das diárias estão bem altos. Então a gente resolveu fazer essa campanha para estimular as vendas, principalmente para fora do país. Então as diárias, por exemplo, um resort no Caribe, fica bem mais barato que ficar num resort aqui no Brasil, principalmente porque a maioria deles ficam em cidades, sedes onde acontecerão os jogos da Copa. Então, diante dessa procura, e a gente imaginando, o marketing imaginou que as pessoas fugiriam desses preços altos, a gente resolveu fazer a campanha e tem dado muito certo. A procura está alta, as pessoas estão mesmo viajando para fora e muitas até pela primeira vez aproveitando a oportunidade. Aprimorar o currículo profissional com atividades no exterior também está em alta. O estudante Thomas vai aproveitar o período para desenvolver a prática do inglês no continente europeu. Eu vou para a Bulgária, eu vou fazer um estágio, uma organização na Bulgária e tal, então é uma espécie de trabalho voluntário, mas que vão pessoas de vários países e tal, que vão fazer esse estágio também, então acho que é uma proposta de multiculturalismo e também de você apresentar seu país para as pessoas, para os nativos lá e tal. Então acho que basicamente a proposta é essa. Assim. A capital mineira é uma das cidades sede a trabalhar com maior volume de recursos na Copa. Aqui vão ser investidos cerca de 2,5 bilhões de reais. E para falar sobre toda essa logística que envolve a Copa do Mundo em Belo Horizonte, a repercussão comercial, turística e para a população, recebemos em nosso estúdio Mário Guimarães, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, e Sandra Souto, professora do curso de Turismo da PUC Minas. Professora Sandra, Mário, boa tarde, sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Boa tarde, muito obrigada pela participação de vocês. Mário, ano passado o Brasil teve a Copa das Confederações, né? E essa Copa rendeu ao nosso país 9,7 bilhões de reais ao PIB. E esse ano, esse valor para a Copa do Mundo é de 30 bilhões de reais. O que isso significa para o nosso país, assim, para o brasileiro que mora aqui, em termos de investimento, né? Bom, esses dados são... Esse estudo foi feito pela Embratur, ele evidenciou a movimentação do PIB, né, na nossa economia. Quando a gente fala de um evento como esse, os serviços são diversos. Então, desde investimentos realizados no país para o evento em si, toda a movimentação desses turistas, ou seja, aeroportos, táxis, restaurantes, o consumo que eles vão gerar aqui, a movimentação que eles terão não só na nossa capital, como também no estado. A nossa expectativa é que eles andem bastante aqui no Brasil, movimentem-se, conheçam a nossa gastronomia. Então, todo esse bolo, né, de serviços, podemos falar dessa forma, tudo isso é o que a gente espera que seja movimentado, né? E em 2013, das 6 cidades, Belo Horizonte ficou em segundo lugar como movimentação do PIB, o terceiro estado, né, que teve maior número de turistas, sendo que em número de cidades nós ficamos em primeiro lugar. Ou seja, embora tenhamos perdido no número de turistas, ganhamos sim no número de cidades visitadas, o que só evidencia o nosso potencial turístico, né, e quão rico o nosso estado é. Porém, a menos de 50 dias da Copa, professora Sandra, a mídia tem divulgado que ainda falta mão de obra qualificada para atender a demanda de turistas estrangeiros. Como que a senhora analisa essa afirmação? Realmente carecemos de profissionais nos serviços de atendimento? Principalmente quando falamos de profissionais que tenham um segundo idioma. Essa talvez seja uma das maiores deficiências para receber o turista estrangeiro, né? O Pronatec, que foi um programa de treinamento, de qualificação da mão de obra do governo, chegou a qualificar 160 mil pessoas no Brasil inteiro para atender
né? Todas as demandas, na realidade, só cursos de línguas, na realidade, foram 54 cursos de línguas. Então, também acho que vai do próprio interesse e motivação do profissional, né? Porque disponibilidade de treinamentos, de cursos, os hoteleiros também criaram as suas políticas de treinamento da sua mão de obra. Então, também vem da motivação desse profissional para receber, né, esses treinamentos. Taxistas, né, e comércio, os atrativos, os profissionais que atuam nos atrativos turísticos também. Então, mas é deficiente ainda assim, devido a um número menos expressivo de profissionais que têm um segundo idioma. Sim. Né? E a gente sabe que um curso rápido, né, o que vai dar base apenas para um atendimento básico. Básico do básico. Mas em termos gerais, o brasileiro está preparado? Porque estimam-se, Mário, que vão ser gerados 42 mil empregos só em Belo Horizonte durante a Copa. Há esse preparo? Só pegando um pouco o gancho da resposta da professora, eu concordo também 100% com o que ela falou, ou seja, do lado do provimento dessa oferta de capacitação, acho que o Estado no sentido amplo, tanto município, Estado quanto federal, houve um esforço muito grande em prover esses cursos, né? Os cursos são relativamente fáceis de se inscrever, não só o Pronatec, como outros também, no Senac, Senai, enfim. Basicamente é ter uma carteira de identidade, se matricular, olhar os horários e seguir aquela programação. Quase todos os cursos eram gratuitos, então, do nosso lado, a preocupação em prover esse curso, eu acho que ela foi muito forte desde lá de 2009, 2010, uma iniciativa muito intensa nossa, tentando claramente capacitar o nosso capital humano. Em relação à pergunta dos 42 mil empregos, muitos desses empregos foram gerados e tiveram uma duração não só do evento Copa, ou seja, a reforma do Mineirão, para a gente dar um exemplo, nós tivemos quase 3 mil trabalhadores empregados no seu auge. Então, foi uma reforma de quase 2 anos, ou seja, nós empregamos quase 3 mil pessoas durante 2 anos. Outros serviços que foram gerados nesse entorno, né? Por exemplo, a questão do BRT, os investimentos que foram gerados, são quase R$1 bilhão de investimentos. A obra do Mineirão foram quase 700 milhões de reais. Tudo isso é recurso que a gente colocou na economia de Belo Horizonte, mas a economia mineira como um todo. Então, teremos uma geração muito grande, só para termos uma ideia, no Brasil inteiro, uma empresa apenas que irá explorar os bares, ela empregará 12 mil pessoas durante os 30 dias de evento. Então, só para dar uma ideia assim, do potencial que a Copa pode transformar. Bom, mas antes da gente ir para o intervalo, eu queria fazer uma pergunta para você, professora Sandra. As pessoas encaram esses serviços de atendimento como subserviços? Talvez por isso a demanda é baixa? Como que a senhora analisa essa questão? Na realidade, o setor ele é muito específico. Né? Vamos falar no setor hoteleiro, por exemplo, os aeroportos, as companhias aéreas que funcionam 24 horas por dia, 365 dias do ano. Né? Não são todos os profissionais que estão dispostos a trabalhar nos finais de semana, em feriados, né? Em período de férias. Então, tem essa questão, esse ponto aí também, que é muito avaliado pelo profissional. Tem uma exigência no mercado desse profissional qualificado, porque você interage diretamente com o cliente, né? Com o cliente do mundo inteiro, na realidade. Então, com culturas completamente diferentes uma das outras. Né? Então, essas pessoas têm que estar preparadas para isso. Então, às vezes, nem sempre existe a demanda, mas essa demanda, às vezes, não tem o perfil para atender aquele momento. O que o turista realmente deseja, né? Uhum. Bom, no próximo bloco nós vamos continuar essa discussão. Não saia daí, daqui a pouco estaremos de volta.